Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus seja louvado. Nossa leitura bíblica de hoje, João, capítulo de número 14. Esse capítulo é fantástico. Ele inicia confortando seus discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dita, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, não se turbe, não se preocupe, não fique com o coração agitado. Muita gente agitada, na verdade, muitas situações que nos agitam, não? Mas a gente precisa buscar refúgio na palavra de Deus, refúgio no próprio Senhor, para não vivermos atribulados, angustiados. É do Senhor que vem o nosso socorro. Então, veja, ele fala para eles não ficarem assim agitados, mas para acreditar. Não se preocupem, mas acreditem. Então veja que o antídoto para a preocupação, para o medo, para a, a todos esses problemas, a ansiedade, o antídoto é a fé. Não se preocupe, mas creia. E aí ele fala: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou para lá preparar esse lugar e depois eu volto para buscar vocês. Coisa boa, né, queridos? O Senhor está nos aguardando, já preparou tudo para nós, está só nos aguardando. Aleluia! Verso 5: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito conhecido esse versículo, muito mesmo. Eu me lembro que mesmo antes de ser crente eu conhecia esse versículo. Então, sem querer ficar chovendo no molhado, mas só dois detalhes. Primeiro, ele diz: Eu sou o caminho. Então, é o único caminho. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou o caminho, o único, o verdadeiro caminho. E ele acrescenta: e a verdade. A única verdade, não apenas uma verdade a mais, mas a verdade, né? A suprema verdade e a suprema vida, né? Então, tudo no sentido único e tudo no sentido de uma coisa ligada à outra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. As três coisas são inseparáveis. Não é que vai escolher uma delas. As três coisas estão juntas, né? Ao ter Jesus, você tem o caminho, tem a verdade, tem a vida, e tudo isso, a segunda questão, aponta para o quê? Para a vida eterna. E a vida eterna está nele. Então ninguém vai até o Pai, ou seja, ninguém vai para a vida eterna, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único caminho, o único meio de salvação. É através dele, Jesus Cristo. Ok? Então, prosseguindo, ele diz aqui, quero destacar aqui no verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
Ele diz que a gente fará coisas maiores porque nós temos mais tempo, né? Jesus ficou pouco tempo na terra e por isso mesmo ele está falando, olha, vocês vão fazer mais porque eu estou indo embora, mas vocês vão continuar aqui, então vocês farão obras maiores. E o Evangelho tem sido levado ao longo dos séculos por todos os discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor têm feito a obra do Senhor. A igreja do Senhor representa-o aqui na terra. Então, tudo que fazemos no nome do Senhor, né, fazemos por Ele e para Ele. Verso 13 e 14, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso gera algumas indagações por parte de alguns que, quando passam por dificuldades e não veem, não conseguem perceber as suas orações sendo respondidas da forma que eles pediram a Deus. Esclarecendo melhor. A pessoa enfrenta alguma luta, alguma dificuldade, alguma angústia na vida e então ela ora. Ora, pede a Deus para livrar, pede a Deus uma bênção, pede, insiste em oração, ela se dedica em oração e aí aquilo não acontece do jeito que ela pediu. E aí ela entra em crise. Mas para aí, eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu estou orando, eu estou clamando a Deus, eu orei, jejuei, fiz campanha, etc. E não acontece. E aí ela olha para esse versículo e vê Jesus falando assim, olha, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí ela fala, mas como assim então? Eu pedi e ele não fez. Bom, queridos, alguns detalhes. O texto fala a respeito da nossa comunhão com o Senhor, fala a respeito da intercessão de Jesus, né? Lembre-se que ele acabou de falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele é o meio, ele é o intercessor junto ao Pai. Ele mostra também que, verso 15, que há uma relação de amor entre ele e nós. E a nossa parte nesse amor é guardar os mandamentos dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí precisamos entender que somos falhos em guardar os mandamentos. Então, onde eu quero chegar com isso? É que nem tudo que se pede só pelo fato de pedir em nome de Jesus, isso vai acontecer. Em última instância, os nossos pedidos, a nossa petição precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque senão seria algo mágico, né? Basta falar em nome de Jesus no final, o que acontece? A pessoa fala um monte de bobeira e depois termina em nome de Jesus. E aí aquilo acontece. Isso é mágica, né? Então, lembre-se que oração é buscar a vontade do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando ele está orando ali, já próximo à sua morte, ele fala, Pai, se possível, passe de mim esse sofrimento. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? E nós precisamos lembrar disso, que a vontade do Senhor prevalece acima de tudo. E aqui eu deixo um alerta para você que me ouve. Presta atenção, entenda. Quando alguém ora pedindo algo a Deus e ele insiste, ele exige, ou seja, quando
a resposta só serve se for do jeito dele, então essa pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer que Deus faça a vontade dela. E isso está errado. Entendeu? Quando nós oramos, nós temos que lembrar que devemos sempre estar dispostos a aceitar e a cumprir a vontade do Senhor. Ou seja, nessa relação Deus-homem, quem manda é Deus e não o homem. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Não é a sua vontade, não é do jeito que você está querendo, é do jeito que Deus está querendo. O verdadeiro adorador, a pessoa que realmente tem o temor do Senhor, ela sempre vai entender isso e sempre vai estar em acordo, em paz com aquilo que é a vontade de Deus. Ok? Ele traz muitos outros ensinamentos ainda no capítulo 14. Eu quero destacar ainda 3 versículos aqui, mesmo que vai ficar um pouquinho grande. Verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor Jesus está falando a respeito da sua morte, mas ele não deixa os seus discípulos sozinhos, ele envia o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. É nesse sentido que ele não deixa órfão, não deixa sozinho, ele cumpre a sua promessa e temos a presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo em nós. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fantástico! Entendam esse verso 21. Olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus está falando, olha, quem entende, quem tem os meus ensinos, os meus mandamentos, os guarda é no sentido de cumprir, guardar é no sentido de cumprir. Então, quem obedece Jesus é esse que obedece Jesus, que ama Jesus. E esse que ama Jesus vai ser amado pelo Pai. Deus o amará também, porque ele obedece a Jesus. E aí, Jesus também vai amar essa pessoa. Então, essa pessoa é amada por Deus e é amada por Jesus, porque ela obedece os ensinos de Jesus. E aí ele diz, e me manifestarei a ele. E aí Jesus se revela a essa pessoa, Jesus conduz, guia, protege, abençoa, salva, conduz. Né? E encerro com o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gosto muito desse versículo, porque se tem algo que nós precisamos muito para viver nesse mundo, é paz. Paz de Deus. E Jesus diz que dá essa paz. Que coisa preciosa, queridos. Que haja paz no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Louvado seja o Senhor, ó Deus, obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Teu Espírito habita em nós. Obrigado por teu grande amor. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe.